Muito bom dia, povo de Deus, muito bom dia, povo abençoado, povo feliz. Estamos aí iniciando o nosso Perto do Meio-Dia desta quarta-feira, dia 6 de dezembro de 2023. Perto do Meio-Dia, levado ao ar de segunda a quinta-feira, às 11h30 da manhã, das 11h30 a meio-dia e meia. E o nosso parabéns hoje para o nosso missionário R.R. Soares, o servo que Deus levantou para estar fundando este ministério da Igreja Internacional da Graça de Deus. É o fundador do nosso ministério. E quantos de nós fomos alcançados pelas orações, pelas pregações, pela dedicação do missionário R.R. Soares, não é verdade? Então fica aqui o nosso abraço, o nosso parabéns, que Deus abençoe muitos e muitos anos de vida, que continue ganhando almas para o reino de Deus, na qual eu sou uma delas, que eu fui alcançado através do missionário R.R. Soares. Eu fui alcançado através de um aparelho de televisão, o programa Show da Fé. Eu que vivia trancado dentro de um quarto, com depressão, não saía para nada. O missionário R.R. Soares chegou naquele quarto através da televisão e uma mensagem de Mateus que diz: "Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." E foi ali que eu saí daquele quarto e fui procurar Jesus, e mudou minha vida, mudou minha história, e graças a Deus por isso, e graças ao Ministério da Igreja Internacional da Graça de Deus e do missionário R.R. Soares. Então, os parabéns hoje vai para o missionário R.R. Soares, que é o aniversariante do dia, 76 anos, o missionário R.R. Soares hoje. Ele fala que é 26, que 50 deixou de lado. Ele fala que 50 chutou. Ele fala que 50 ele chutou e tem 26 anos, não é isso que ele fala? 26 anos. Nós sabemos que 50 com 26, 76. E está aí firme, fazendo a obra, pregando, levando o evangelho a toda criatura. Isso que é importante, né? Para a glória de Deus, em nome de Jesus. Ainda tem muita terra a ser conquistada, ainda há muitos povos a serem alcançados, tudo para a glória do Senhor, nosso Deus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Cavalcante, faço parte dessa equipe de fé do missionário R.R. Soares e pastor Jaime de Amorim Campos. E atualmente estou ali na nossa regional Santana, Avenida Cruzeiro do Sul, 3320, colaborando com o pastor Marcelo Borges, nosso líder regional. Louvado seja o nosso Deus. É isso aí, é o povo de Deus chegando, estou aguardando aí que mais pessoas entrem, para nós darmos início à nossa live de hoje, ao nosso Perto do Meio-Dia de hoje, aprender mais da Palavra de Deus, que é importantíssimo para nós aprender sobre a Palavra de Deus. Estou aguardando aí. Às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de conectar. Márcia Santos, bom dia, povo de Deus. Bom dia, irmã Márcia Santos, Deus abençoe a irmã, Deus abençoe o maridão, o Herbert, meu conterrâneo lá da Paraíba, e também o povo aí de Santa Catarina. Sejam abençoados para a glória de Deus, em nome de Jesus. A irmã está mandando os coraçõezinhos aí, glória a Deus. Não esqueçam de compartilhar com seus grupos do WhatsApp e com seus amigos do Facebook, para que eles também sejam alcançados pela graça de Deus, em nome de Jesus. Está aí entrando mais pessoas, olha o povo chegando, olha o povo de Deus chegando, aí o povo de Deus abençoado, vai chegando um, vai chegando outro, vai chegando outro, todo mundo aí já preparado para receber a mensagem da parte de Deus na nossa igreja virtual aí, nossa igreja online, glória a Deus por isso. Eu estou vendo aí, além da irmã Márcia, já estou vendo a irmã Dilma Dias também, que já entrou, Deus abençoe a irmã Dilma, abençoe a irmã, abençoe a família, abençoe todo o seu povo, seus filhos, toda a parentela, em nome de Jesus. Estou vendo também
a irmã Rose Nascimento, que Deus abençoe a irmã Rose Nascimento, Deus abençoe grandemente a irmã, abençoe seu marido, abençoe os filhos, abençoe toda a sua parentela e todo aquele povo lá de Paulo Afonso, lá na Bahia, em nome de Jesus. Estou vendo também a irmã Hilda Ferreira, de Jesus. Deus abençoe a irmã Hilda, irmão Raimundo, Deus abençoe. Casal abençoado que mora lá em Extrema, Minas Gerais. Deus abençoe o casal, abençoe a família, os filhos, todos que fazem parte da família, em nome de Jesus. A irmã Persília Borges também está aí, estou vendo a irmã Persília, Deus abençoe a irmã, abençoe o maridão, o Carlos Roberto Borges, sejam todos abençoados e toda a família, toda a parentela, receba também a bênção de Deus para a glória dele e do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, está chegando aí, o pessoal se conectando. Eu estou preparando aqui o computador aqui para a gente dar início à mensagem de hoje, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu preparar aqui. E o nosso tema de hoje, como eu falei, ia falar um pouquinho de José, era para ter começado ontem, mas ontem não deu, porque de segunda eu preguei ontem, devido ao compromisso na segunda-feira, lá na Avenida de São João. Mas amém, né? Eu fiz na terça o que era da segunda e vou fazer agora na quarta o que era da terça. Que é o ensinamento falando sobre... Nós vamos aprender um pouquinho sobre o José, alguns trechinhos do José do Egito aí. O José do Egito tem muita história, muita coisa para aprendermos com ele, né? Temos muito que aprender com o José do Egito. Deixa eu sincronizar aqui o computador aqui, em nome de Jesus. Deixa eu acertar aqui que ele está... Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Prepare, sai daí não, fica aí aguardando aí, que nós já vamos já para a mensagem em nome de Jesus. Deixa eu chegar aqui no... acertar aqui o computador, que aí nós já começa, porque é por aqui que eu vejo os comentários de vocês, tá? Por aqui que eu vejo. Mas vamos adiantando aí. O tema de hoje, às vezes nos acontecem coisas injustas. Já aconteceu alguma coisa injusta com você? Já aconteceu alguma coisa com você que você fala, isso não é justo? Aconteceu isso comigo, com meu filho, com meu pai, com meu cônjuge, Não é justo acontecer. Já aconteceu alguma coisa assim? E às vezes acontece. Às vezes acontecem coisas injustas na nossa vida. Nós vamos ficar questionando, não é justo. Vamos ficar questionando, mas acontece. Daí, aí o que é que tem que se fazer quando acontece esse tipo de coisa? Aí tem que culpar Deus pelo que aconteceu que não é justo? Nós temos que deixar sempre Deus de fora dessas coisas, porque Deus é soberano. Deus é justo, a Bíblia diz, nele não há injustiça. Então, toda injustiça que acontecer na nossa vida, que nós sabemos que aquilo que aconteceu é injusto, que o que estamos vivendo é injusto, o que falaram é injusto, nós temos que procurar entender e saber o porquê daquilo, mas deixando Deus de fora, porque Deus não tem nada a ver com isso aí. Deus não tem nada a ver com a injustiça. A injustiça, ela pode vir do homem, a injustiça. A injustiça pode vir do homem, mas de Deus não. Porque nele não há injustiça. Entendeu como que é? Deixa eu acertar aqui, correu de novo aqui o negócio. Ah, agora sim. Nele, então, o nosso tema de hoje, às vezes nos acontece coisas injustas. É o tema da mensagem. E aí onde entra o José do Egito nessa história, que nós vamos aprender um pouquinho aqui. Gênesis capítulo 37, versículo 2. Gênesis capítulo 37, versículo 2.
Gênesis 37, versículo 2. Um breve comentário aqui antes de começar a ler o versículo, só para você entender o que é que eu vou falar aqui nesse versículo. O José não cresceu em uma família ideal. Como assim? Pelo que o José foi desde criança, o que ele foi na adolescência, o que ele foi na maturidade, ele não foi aquele que, aparentemente, olhando aos olhos humanos, ele não nasceu em uma família ideal. Por quê? Porque os seus irmãos eram tudo o contrário dele, era tudo o oposto. Os irmãos, era tudo o contrário. O ambiente familiar não era um bom ambiente, não era um bom clima. Era um ambiente assim de revolta, ambiente de inveja. E o José não tinha isso. O José era diferente dos demais. Mas ele foi aquele que nasceu nesta família, em meio a essa família, tendo o mesmo pai daqueles irmãos por parte de pai que foram gerados de outra mulher, porque o Jacó, ele não tinha uma só esposa, teve filhos com a Bilá, e depois com a mãe do José. Então ele teve filhos com uma e filhos com outra, mas não deixava de ser irmão, eram irmãos do José. Só que eles tinham um temperamento, um comportamento, agiam de uma maneira, de uma forma, e o José agia de outra. É assim nas famílias, não tem família assim? Tem família que a pessoa fala, puxa, eu nasci na casa errada, não tem? Eu nasci no lugar errado. Eu não gosto de confusão, na minha casa é cheia de confusão. Eu não gosto de mentira, na minha casa tem mentira. Eu não gosto de fofoca, na minha casa tem fofoca. Eu não gosto, tem tanta coisa a mais, eu não gosto de contenda, e na minha casa tem contenda, não gosto de inveja, e na minha casa tem pessoas invejosas. Então, não, tem família, tem pessoas que ela nasce em uma família que aparentemente ela nasceu numa família errada, num lugar errado, numa casa errada, né? Assim? É assim? E às vezes a pessoa fala, eu deveria nascer num lugar onde as pessoas têm amor, onde as pessoas falam a verdade, onde as pessoas são igual a mim. Era esse lugar que eu tinha que nascer. Mas, irmão, você nasceu como José no lugar que Deus queria que nascesse. Você nasceu na família que Deus queria que você nascesse. Não era a família ideal, olhando aos olhos humanos, não tinha nada a ver os irmãos de José com ele. Mas Deus quis que ele nascesse ali. Deus o projetou para ali. Por quê? Porque muitas vezes, assim como você se sente nascer de uma família que não é ideal, porque é todo mundo contrário, é todo mundo oposto de você, aí Deus vai, lhe levanta naquela família para você fazer a diferença. Deus lhe levanta naquela família, me levantou na minha família, você na sua família, para fazer a diferença. Para ser aquele que é capaz de perdoar o que lhe ofendeu, de procurar fazer o bem para quem lhe fez o mal, e Deus e procurar ajudar a família, salvar a família, ser uma força para a família, dar uma força para a família. Então Deus levanta pessoas nas casas, nas famílias dessa forma. Você vai entender por que José foi levantado naquela casa, naquela família. Porque tem que ser ele. Na sua casa, por que você foi levantado? Porque tem que ser você. Irmã Zânia, bom dia, irmã Zânia, um abraço para o Geraldo, para a irmã e para todo o povo aí de Piracicaba, em nome de Jesus. Então, veja bem, porque tinha que ser você que tinha que nascer nessa família aí, nascer nessa casa. Maílda, verdade.
E por quê? Justamente pelo plano de salvação de Deus. Deus quer que todos se salvem, que nenhum se perca, mas que todos se salvem. Então Deus, ele levanta. Aí dá esse contraste, tem aquele que às vezes até fazia parte daquela contenda, daquela confusão, fazia parte daquele mundo, daquele povo, mas aí Deus já tem um plano para aquela pessoa desde o ventre da mãe. Ele passou aquele processo, mas chegou um tempo que se encaixou no que Deus queria. Amanhã depois aqui estou dirigindo e assistindo, glória! Mas presta atenção aí, no trânsito aí, né? Em nome de Jesus. Vai assistindo, mas ligado também na frente aí, em nome de Jesus, amém? Então veja bem, Deus, quando projeta o ser humano, é ele que gera no ventre da mãe. A Bíblia fala que os ossos tomam forma, os membros tomam forma, gerados por Deus. Então ele já gerou justamente para isso, como eu preguei outro dia aqui do Moisés, que foi gerado do ventre da mãe para ser um libertador, para libertar o povo de Deus. Então, assim, o José foi gerado pelo próprio Deus para que houvesse a libertação da sua família, da sua casa, assim como eu, você, provavelmente, né, na sua casa, tem casa que só tem um, tem casa que tem mais, pessoas que são levantadas para levar o evangelho àquelas pessoas e a salvação àquele povo. Mas tem família que tem um, que foi levantado por Deus justamente para levar salvação para a sua casa, para a sua família, para o seu povo, como o Zaqueu. Zaqueu, não foi ele que foi lá? Queria ver Jesus de qualquer jeito, e naquele dia chegou salvação à casa dele, à família dele, através dele. Foi ele que foi, não foi mais ninguém. Foi levantado por Deus, já foi preparado desde o ventre da mãe para que isso acontecesse lá na frente. Então, tudo que aconteceu, que vai acontecer, que está por acontecer lá na frente, Deus já está ciente. Já foi preparado por Deus desde lá de trás para chegar a esse ponto. E vai chegar e nada vai impedir. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém vai impedir de chegar a esse ponto. Então, veja bem, é o que aconteceu com José. Agora entra aqui a nossa mensagem de hoje. Como eu falei, ele aparentemente, aos olhos humanos, ele não nasceu uma família ideal. Gênesis 37, versículo 2. Gênesis 37, versículo 2. Estou arrumando o computador, por isso que eu estou olhando para cá. O computador tem hora que ele me dá um trabalhinho. Gênesis 37, versículo 2. Estas são as gerações de Jacó. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José, aqui entre o José do Egito, sendo José de 17 anos, jovem, apacentava as ovelhas com seus irmãos, apacentava as ovelhas do seu pai, juntamente com seus irmãos. Ele tinha 17 anos. E estava este jovem com os filhos de Bilá e com os filhos de Zilpa, mulheres de quem? Do seu pai. Era irmão deles, mas filhos de outra mãe. Seu pai. E José trazia uma má fama deles ao seu pai. O que é isso? E o José chegava para o pai dele e falava mal dos seus irmãos. Mas falava mal não é porque ele gostava de falar mal dos outros, falar da vida dos outros. Ele falava a verdade. Falava, olha, eles fazem assim, eles agem assim, se comportam assim, falam assim. Eles são assim. Tudo que era de errado, de mal, eles faziam. Então ele era uma má fama que o José trazia para o seu pai. Ó, meus irmãos lá, quer dizer, não tinha nada a ver com ele, porque ele era 17 anos, cuidava das ovelhas, trabalhava, né, tinha aquele cuidado das ovelhas, se empenhava, enquanto que os irmãos era só zoeira, bagunça
e coisa e tal, que cuidava de ovelha coisa nenhuma. Queria saber de cuidar de ovelha coisa nenhuma. Era só engano, só mentira. E ele levava ao conhecimento do pai dele o que estava se passando, o que estava acontecendo. Ele levava ao conhecimento do pai dele. Hilda Francisca, agora ajustou aqui. Estou dirigindo e assistindo, coisa e tal. Deixa eu tirar aqui, irmão. Deixa eu tirar o áudio aqui do notebook. Agora sim. Ele levava ao conhecimento do seu pai a atitude e as práticas dos seus irmãos. Seus irmãos odiavam ele, odiavam sem causa. Você já pensou? Não tem aquele irmão que entra na família, entre os irmãos assim, ele é odiado, como que ele fosse a ovelha negra da família. Tem aquele, pode não ter na sua casa, mas em muitos lugares tem. Aquele que é odiado, ele se sente odiado, ninguém gosta de mim, ninguém conversa comigo, ninguém liga para mim, ninguém está nem aí comigo. Então ele, na realidade, aqui não era um engano, é a verdade, os irmãos deles não gostavam dele não. E acontece em muitas casas, em muitas famílias, de ter um irmão que tem ódio do outro. Acontece na igreja, irmão. Hã? Se assustou aí? Acontece nas igrejas do irmão ter ódio do outro irmão. Ou você acha que não? Ódio. E os irmãos de José, todos eles, não era um ou dois, todos eles não iam bem com José. Não davam muito ouvido a José, não se alegravam com aquilo que José falava. Eles achavam que o José tinha mania de grandeza, que o José queria ser melhor que eles, no entendimento deles. Quando José contava seus sonhos, contava seus planos, eles entendiam que José queria ser maior que eles, melhor que eles. Mas não era isso, José falava o que Deus falava para ele, o que Deus prometia para ele. O José falava para os seus irmãos das promessas de Deus na vida dele. Por que as promessas só vinham para ele? Porque só ele buscava Deus, só ele andava com Deus, só ele era um verdadeiro servo de Deus. Então Deus falava a ele, se revelava a ele em sonhos. Nos sonhos Deus falava com ele e mostrava o que pretendia dele e o que seria dele lá na frente. Deus mostrava, não mostrava para os outros. Por quê? Porque os outros não faziam por onde, os outros não tinham uma atitude de José, não tinham o comportamento de José, não agiam como José. Então havia uma diferença. Irmão, mesmo dentro da igreja, ou na casa, na residência, no lar, seja onde for, quando tem aqueles que odeiam até o outro sem causa, sem motivo, e tem aquele que é o oposto, né? Ele, mesmo a pessoa odiando ele ama, ele procura fazer o bem, ele procura ajudar, tem uma diferença. Então, essa diferença é bíblica. A Bíblia diz que há de ter uma diferença do que serve e o que não serve a Deus. Há uma diferença do que serve e o que não serve a Deus. Essa diferença vai ter. E deve ter, e tem que ter. Se não tiver diferença, é tudo igual. Se não tivesse diferença do José para os seus irmãos, seria tudo igual. Se os irmãos fossem igual a ele, glória a Deus. Não tinha diferença nenhuma, era todo mundo de Deus. Mas os irmãos não eram de Deus e ele de Deus, aí tem que haver a diferença. Se na sua casa o seu povo não é de Deus e você é de Deus, vai ter que ter uma diferença de você para o seu povo. Se na minha casa o meu povo não quer nada com Deus e eu quero comunhão com Deus, vai ter que ter uma diferença de mim para o meu povo. E isso tem que ser visto, tem que ser notório.
Misericórdia, hein? A irmã pôs aí. Entendeu como que é a coisa? Aquele que é de Deus, Deus mostra planos, Deus mostra promessas, Deus. Então você está sempre contando coisas boas, você está sempre, olha, Deus me mostrou assim, me falou assim, Deus me prometeu tal coisa, e eu creio que eu vou receber, que a vitória é minha e coisa e tal. Mas aí você fala dentro de casa para os demais ouvirem, e os demais não acreditam em Deus, não acreditam na mudança da situação, e não querem ficar por baixo, porque acham que o outro está querendo passar por cima, quer ser maior, quer ser grande, quer ser melhor. Eu falei, ei, quer lá, vem com essa história aí, querer ser melhor que nós, maior que nós somos tudo igual, filho do mesmo pai, da mesma família, que história é essa? Mas tem a diferença do que serve e o que não serve. Vai ter a diferença. Queira ou não queira, vai ter a diferença. Então, seus irmãos odiavam sem causa, sem motivo. Qual é o motivo que José dava para eles odiarem ele? José xingava eles, batia neles, fazia fofoca deles, falava mal deles? Não. Aí entendemos que todo aquele que é de Deus, ele é perseguido, ele passa por esses processos aqui. Não é tudo que é de Deus. Tem um que de uma forma, outro que de outra, mas todos passam pelas provas, pelos processos. Gênesis 37, no versículo 3, o mesmo capítulo aí, tá? No versículo 3, 37, 3. Diz assim, deixa eu pegar a Bíblia para cá. Israel amava José mais do que a todos seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores. Israel, o pai, o Jacó, ele amava o José mais do que todos os filhos. Quer dizer, ele tinha não é bem que amava mais que os filhos, aqui diz assim, mas nós vamos entender que nos lares, muitas vezes, a pessoa, o pai, a mãe, ajuda muito um filho, cuida, assim, muito de um filho e às vezes não tem o mesmo cuidado e a mesma ajuda para com o outro. Então o outro acha que o pai ama mais aquele, que a mãe ama mais aquele, que só cuida daquele, que não se importa com ele, que aquele é o queridinho do papai, que aquele é o preferido, que aquele é o predileto, não sei o que mais lá. Não acontece isso nas famílias, que aí começa a gerar aqueles ciúmes, que acha que o pai cuida mais daquele do que dele, começa a gerar ciúmes. E o Jacó mandou fazer uma túnica, né, uma capa, e deu para o José colocar e não fez para os outros. Eles falaram, ele ama mais ele do que nós. Está vendo que ele só cuida dele, só liga para ele. Tudo é para ele, só dá as coisas para ele, para nós, nada. E aquilo foi causando não só os ciúmes gerou a revolta. Eles ficaram revoltados com José, só por esse motivo da túnica. E já revoltados, já com inveja, já irados com isso, vem o José e fala algo que aí a coisa complicou mais ainda. Que aí a coisa reforçou aquele ódio, que eles tinham do José. Não era motivo para ter, mas tinham. O ciúme gera ódio. O ciúmes gera o ódio. O ódio vem dos ciúmes. Então veja bem, 37:3, né, que eu estou. Israel amava José mais do que a todos seus irmãos, seus filhos, porque era filho da sua velhice. Era o filho já o último, aquele que nasceu já no final da família, quando ele já estava velho, já não estava mais quase tendo condições de gerar filhos. Aí diz aqui,
era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores. Versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, no entendimento deles, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Se aborreceram e não falavam com José pacificamente. Era nos gritos, nos berros, nos coices, assim. Não falava na paz, pacífico, manso. Ficaram assim, com esse comportamento para com José. Aí no versículo 5, sonhou também, aqui entra o sonho. Aí, até aqui eles já tinham ódio, raiva, só de achar que o pai amava mais José do que eles, e porque deu uma túnica para ele. Aí vem o José, ele já estava com raiva, ódio do José, e o José vem com isso aqui, ó. Foi o estupim, foi a gota d'água. Maria Ana está entrando aí, bom dia, irmã Mariana. Um abraço para a irmã, para todo o povo de Toledo, Paraná, para o irmão José Fernandes. Aí diz aqui, vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. Versículo 5. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos. Está vendo aí? Aí José teve um sonho, o sonho era de Deus. Foi de Deus, coisa de Deus. Você tem um sonho de Deus é uma coisa. Tem sonho que não é de Deus. Tem pessoas que sonham, planejam algo que não é de Deus aquilo. Mas tem pessoas que planejam coisas que são de Deus. Aí sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos. E o que era esse sonho? Por isso o aborreciam ainda mais. Ele foi contar o sonho, pensando que os irmãos iam se alegrar com ele, iam ficar felizes com ele. Os irmãos se aborreceram mais ainda, se iraram mais ainda, se indignaram. Então, muitas vezes, quando a gente vai contar um sonho para uma pessoa, achando que a pessoa vai ficar feliz com o nosso sonho, vai se alegrar com o nosso sonho, pelo contrário, a pessoa vai se revoltar com o nosso sonho, vai se indignar com o nosso sonho, vai se aborrecer com o nosso sonho. Essa pessoa vai fazer cara feia, essa pessoa vai sair de perto, essa pessoa vai ficar, se ela puder, olha, e tem aqueles que vai até tentar impedir os seus sonhos. Os irmãos de sangue, os irmãos da família, da casa de José, quando ele veio contar o sonho, os irmãos não receberam de bom grado, não. Receberam como boa notícia, não. Receberam aquilo como uma ofensa, aquilo como um querer ser melhor, um querer passar por cima. Eles receberam dessa forma. Então eles se prepararam, se esquematizaram para impedir que esse sonho do José se concretizasse. Então, muitas vezes, até a Bíblia diz que o inimigo do homem está dentro da sua própria casa. Está provado aqui. O inimigo de José estava dentro da sua própria casa. Os inimigos. E eles planejaram impedir. Não, isso não vai acontecer, não. Isso não vai acontecer. Ele não vai ser melhor que nós. Ele não vai chegar a esse ponto acima de nós. Não, não vai chegar. Nós vamos impedir. É assim que o Satanás faz, né? Com os nossos planos, quando nós temos planos, sonhos, Satanás tenta impedir, tenta bloquear. Por isso que temos que ter cuidado para não ficar falando nossos sonhos, para não ficar falando nossos planos para as pessoas, não ficar falando nossos projetos, aquilo que Deus falou conosco, aquilo que Deus prometeu, porque muitas vezes as pessoas em tua volta não vão receber com alegria aquele teu sonho. Quando você contar aquilo que Deus prometeu, eles não vão receber com muita alegria, mas sim vão se irar, se revoltar, vai ficar com raiva. Fulano consegue, eu não consigo. Então, cuidado com o que você fala. Aí diz aqui, ele diz, versículo 6, e disse-lhes, ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eu vou contar para vocês o sonho. Ouvi, escuta, presta atenção, deixa eu falar. 7, eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé.
E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Em outras palavras, ele estava falando, eis que no sonho eu me levantava, ficava de pé, e todos vocês se inclinavam, se ajoelhavam diante de mim. Os irmãos olharam o quê? Ele pensa que é Deus, ele pensa que ele pensa que ele é. Ele vai ser grande, ele vai ser o quê? O que é que ele vai ser? Que ele diz que nós, pequenos aqui, vamos nos humilhar nos pés dele, nos ajoelhar nos pés dele, nos prostrar nos pés dele. É isso que ele está falando que vai acontecer. Quem ele pensa que ele vai ser? Quem ele pensa que vai ser? Presta atenção. Ficava em pés que os vossos molhos rodeavam e inclinavam-se ao meu molho. Versículo 8. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? O que você está falando aí? Que você vai reinar sobre nós? Vai ser rei? Vai reinar sobre nós? Nós vamos ser subordinados a você? É isso que você está falando? Tu, pois, deveras reinar sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E aí foram ficando mais furiosos ainda, por causa do sonho. Já tinha começado antes, né? Dos ciúmes. Agora, por causa do sonho que José contou, eles ficaram irados a ponto de explodir. No versículo 9. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse, eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Eu sonhei que o sol, a lua, as estrelas, as forças, se inclinavam perante mim. Sonhei isso também. José foi maltratado quase que todo o tempo, por esse motivo. Aconteceram várias coisas na vida de José, e começou daqui. Gênesis 37, 12. 37 é o que nós estamos. Versículo 12. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Aí foram apacentar, cuidar do rebanho, coisa e tal. 13. Disse, pois, Israel a José. Aí o Jacó falou para José. Disse, pois, Israel a José, não apacenta os teus irmãos junto de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele lhes disse, eis-me aqui. Aí José falou, eis-me aqui, pai. Falou, o senhor quer que eu vá lá? Eu vou lá onde estão eles. Eis-me aqui. 14. E ele lhe disse, ora, vai ver como estão teus irmãos, e como está o rebanho, e traz-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. 15. E achou um varão, porque ele ainda andava errado pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo, que procuras? Estava andando pelo campo e tal, encontrou um varão, o varão falou, o que é que você está procurando? O que é que procuras? Que procuras? 16. E ele disse, procuro meus irmãos, diz-me, peço-te, onde eles apacentam? 17. E disse aquele varão, foram-se daqui, porque ouvi-lhe dizer, vamos a Dotã, José, pois seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. Aí ele foi até Dotã e encontrou seus irmãos em Dotã. 18. E viram-no de longe. Avistaram de longe. Os irmãos de José viram ele de longe, quando ele estava vindo lá. E viram de longe, e antes que chegasse a eles, mas nem chegou a eles, ainda estava distante. Antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem.
Misericórdia, irmão. Olha o plano dos irmãos de José. Conspiraram, fizeram um plano. Quando José estava vindo longe, bem distante, fizeram um plano, nós vamos matar ele. Esse sonho dele, esse sonhador aí, não vai vingar, não. Esse sonho dele não vai vingar, não. Vamos matar esse sonho e vamos, para matar o sonho, tem que matar o sonhador. Então nós vamos agir assim, vamos fazer assim, e ele não vai ser isso que ele está falando aí, não. Aí no versículo 19, e disseram uns aos outros, eis lá vem o sonhador mor. Aí um olhou para o outro olhou para o outro e falou, lá vem o sonhador. Ainda bem que é só o que sonha. Sonho não quer dizer que... Sonho não é realidade. Sonhar não quer dizer que vai acontecer. Lá vem ele, o sonhador, sonhando que vai ser maior que nós, sonhando que vai passar por cima de nós, que vai governar nós. É um sonhador, está sonhando mesmo. Aí diz aqui, vinde, pois agora, e matemo-lo, olha o plano, matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos, uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Aí vamos ver o que será dos seus sonhos. Nós vamos lançar ele numa cova aí, as bestas feras vão destruir, acabar com ele, e veremos o que é que vai ser do sonho dele. Nada. O sonho dele será anulado, desfeito. 21. E ouvindo Rúben, livrou